Um homem salvou um urso de um penhasco, mas o que o urso fez depois é realmente chocante. Queridos espectadores, escrevam nos comentários de onde vocês estão nos assistindo. Estamos muito curiosos para saber de qual cidade vocês são. Aproveitem o vídeo. Naquele verão, um céu azul cristalino pairava sobre as infinitas extensões da Sibéria. O ar seco e transparente se estendia entre as montanhas e carregava o cheiro de resina, pedra e dos rios gelados que desciam dos glaciares. Alexei, um engenheiro de Novosibirsk, sonhava há muito tempo em passar as férias longe da cidade, na taiga, entre rios e montanhas dos montes Sayan orientais, onde a solidão força o homem a ficar frente a frente consigo mesmo. Ele se preparou com cuidado, levou uma barraca, comida, um mapa, um navegador via satélite, um kit de primeiros socorros, fósforos em recipiente à prova, d'água e tudo o que era essencial para sobreviver na natureza selvagem. Ele queria se desafiar, sentir a força primordial da natureza e encontrar aquele silêncio profundo no qual é possível ouvir a própria respiração. No segundo dia de caminhada, Alexei seguia por uma crista rochosa que levava a um desfiladeiro profundo, onde um rio montanhoso rugia como um trovão distante. As pedras sob seus pés se desfaziam, e o vento que subia do vale trazia cheiro de umidade e pinho. De repente, um rosnado fraco, quase um gemido, ecoou vindo de baixo. Aproximando-se com cuidado da borda do penhasco, Alexei ficou paralisado. Logo abaixo, pendurado no limite da rocha, agarrando-se com as garras ao que restava de terra firme, estava um enorme urso pardo. O animal lutava com todas as forças para se manter, mas suas patas escorregavam na pedra úmida e o solo ao redor se desfazia. Alexei não hesitou. Tirou de sua mochila uma corda resistente de escalada, encontrou um cedro grosso próximo e amarrou uma das pontas firmemente ao tronco. Seu coração batia tão forte que ressoava em seus ouvidos, mas ele sabia que, se não agisse naquele instante, o urso cairia no abismo. Se ele não ajudasse, a criatura iria morrer. Alexei se arrastou até a beira do penhasco, segurou firme uma raiz de árvore e tentou estender a corda ao urso. O animal, como se entendesse a intenção do homem, parou e ergueu a cabeça. Em seus olhos havia exaustão, dor e um desespero profundo, mas nenhuma agressividade. Alexei falou baixinho, quase num sussurro, evitando qualquer movimento brusco. O urso então conseguiu prender a corda com a pata e Alexei, reunindo toda a força que tinha, começou a puxá-lo para cima. A corda cortava dolorosamente sua cintura, suas costas ardiam e as mãos tremiam sem controle. Mas ele não soltou. O sangue pulsava em seus ouvidos. Seus dedos escorregavam na corda molhada, mas a cada segundo o urso subia um pouco mais. Quando o animal finalmente ficou na altura da plataforma, Alexei cerrou os dentes, esticou o braço o máximo que pôde e segurou a pata dianteira do urso. Depois de alguns segundos agonizantes, o urso conseguiu enfim alcançar a borda e caiu pesadamente no chão, exausto. Ele ficou ali deitado, respirando com dificuldade, enquanto o vapor quente saía de seu focinho devido ao choque entre o corpo quente e o ar gelado da montanha. Alexei recuou alguns passos, mantendo os olhos fixos no animal. O urso virou a cabeça lentamente e olhou para ele. E, naquele olhar profundo e silencioso, não havia raiva. Nenhuma ameaça. O urso soltou um rosnado baixo, não agressivo, mas suave, quase como um suspiro, como se estivesse exalando gratidão. Em seguida, deu alguns passos à frente e tocou Alexei delicadamente com o focinho. O homem ficou imóvel, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Sentiu o hálito quente da criatura e percebeu cicatrizes antigas, espalhadas pelo pelo espesso, castanho acinzentado, marcas de batalhas e sobrevivência. Após alguns instantes que pareceram eternos, o urso se afastou devagar. Olhou mais uma vez para Alexei, de modo profundo, quase humano. Então, desapareceu tranquilamente entre os cedros da taiga. Alexei permaneceu parado, sentindo um nó subir a garganta. Seu corpo tremia, não de medo, mas da emoção avassaladora do momento. Ele compreendia que acabara de testemunhar algo raro,
quase sagrado, a confiança de uma criatura selvagem em um ser humano. Um equilíbrio frágil entre medo e coragem, entre instinto e reconhecimento. E naquele silêncio absoluto das montanhas siberianas, ele soube que jamais esqueceria aquele olhar. Porque nem sempre a verdadeira força está no rugido de um animal. Muitas vezes ela está na forma como ele escolhe não atacar, onde o medo dá lugar ao respeito. 3 dias depois, Alexei continuou sua jornada. Ele atravessou áreas pantanosas, riachos gelados e florestas densas de coníferas, ouvindo ao longe o chamado das corujas e o estalar dos galhos sob seus pés. Quando a noite caiu, montou acampamento perto de um riacho silencioso, acendeu uma fogueira e jantou um ensopado simples com pão. A noite estava fria e límpida. As estrelas brilhavam acima dele e a lua se refletia na água negra como vidro. Parecia tudo calmo, mas o ar carregava uma tensão sutil. Perto da meia-noite, Alexei acordou com uivos distantes. Eram lobos. Ele saiu rapidamente da barraca, jogou mais lenha na fogueira, tentando aumentar as chamas. Mas o vento ficou mais forte, fazendo o fogo crescer e diminuir de forma instável. De repente, no meio da escuridão, ouviu galhos se partindo e um rosnado abafado. Quando seus olhos se ajustaram, ele viu dezenas de olhos verdes brilhando ao redor do acampamento. Uma matilha de lobos estava se aproximando devagar. 7, talvez 8 animais, magros, mas fortes, famintos, determinados. Eles o cercaram, estreitando o círculo a cada segundo. Alexei ergueu um pedaço de madeira, tentando não demonstrar medo. Embora seu coração martelasse tão forte que parecia querer escapar do peito. Ele recuou até encostar as costas em um grande rochedo, preparando-se para lutar pela própria vida. Os lobos rosnaram mais alto, abaixaram-se e se prepararam para atacar. Então, de repente, o silêncio da noite explodiu com um rugido ensurdecedor. Por trás dos arbustos surgiu um enorme urso pardo, o mesmo urso que Alexei havia salvado. Ele se ergueu sobre as patas traseiras, ofegante, gigantesco sob a luz da lua, e soltou um rugido tão profundo que o chão pareceu vibrar. Os lobos congelaram. Olharam uns para os outros confusos, inseguros. Um deles, talvez o líder da matilha, avançou. Mas o urso o atingiu com uma patada tão poderosa que o animal voou para o lado como se fosse leve como um galho seco. O impacto ecoou pela floresta. A matilha recuou imediatamente. Os lobos começaram a se dispersar, fugindo entre as árvores, desaparecendo tão rápido quanto tinham aparecido. Em segundos, o perigo que cercava Alexei se desfez completamente. O urso ficou ali, respirando profundamente, seus olhos fixos em Alexei. O homem não sabia se devia correr, agradecer ou simplesmente ficar parado. Mas o urso deu apenas um passo para frente. Olhou para ele por um longo momento, um olhar firme, consciente, carregado de algo que Alexei não conseguia nomear, e então virou-se e voltou lentamente para a escuridão da taiga. Alexei ficou imóvel por vários minutos, o coração ainda acelerado, tentando entender o que acabara de testemunhar. Ele havia salvado a vida de um urso, e agora, de alguma forma impossível, o urso havia salvado a dele. A matilha uivou e começou a recuar. Então, ao ver a fogueira e a força do urso, virou de vez e desapareceu na floresta. Alexei permaneceu ali, incapaz de dizer uma única palavra. Ele compreendeu que o animal que havia salvado voltou para salvá-lo. O urso se aproximou mais, observando-o com calma, sem qualquer agressividade. Alexei se ajoelhou lentamente, colocou a mão sobre a cabeça do urso e disse baixinho: "Obrigado, velho amigo." O urso soltou um rosnado baixo, como se estivesse respondendo. Então se virou e desapareceu na escuridão da taiga. Por muito tempo, Alexei ficou sentado ao lado da fogueira, olhando para as chamas e tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Na manhã seguinte, arrumou o acampamento e decidiu voltar mais cedo para casa. O caminho pela trilha parecia interminável. Seus pensamentos retornavam, repetidas vezes, ao momento em que percebeu que a natureza, às vezes, responde à bondade com bondade. Quando chegou à aldeia,
contou sua história a caçadores e moradores antigos. Muitos ouviram com ceticismo, trocando olhares como se duvidassem de cada palavra. Mas um ancião de cabelos grisalhos apenas assentiu calmamente e disse: "É um presente raro. A natureza não esquece os seus." Desde aquele dia, Alexei passou a revisitar aqueles lugares em pensamento. Todas as vezes, ao olhar para as montanhas no horizonte, lembrava-se do olhar caloroso do urso, do cheiro de pinho e da respiração tranquila naquela noite tensa. Ele compreendeu que o ser humano pode fazer parte da natureza, se a respeitar. E em algum lugar lá fora, entre cedros, troncos caídos e rios gelados, o urso ainda vive, livre, forte e nobre, o guardião daquele vínculo secreto entre o homem e a terra selvagem. Queridos espectadores, o que vocês acharam dessa história? Contem nos comentários. E se gostaram deste vídeo, deixem o like e inscrevam-se no canal. Até a próxima!